tranquilo. Deixa só o pessoal entrando aqui, que daqui a pouco a gente inicia essa parada. Beleza? Tá bom. Eu mandava vendo teus posts do Video Coach agora, foi? Não, pô. É porque, na verdade, assim, tu trabalha nesse ramo de empreender, né? É um ramo bem complicado, cara. E com esse Sim. negócio de coronavírus agora, que tá todo mundo, tudo arrebentado. Então, eu tô buscando novas áreas. E pelo fato de eu estar buscando novas áreas, acabo que... Sobre tudo agora. Na verdade, é assim, aquela história, né? Eu já conhecia aquela área, mas agora só tô estudando um pouco mais sobre ela. E, cara, é muita coisa, cara, muita coisa. E aí, Isadora, tudo bem? Bastante, mano. Pô, tu é doido, cara. Esse negócio de marketing digital, né? O pessoal pensa assim que é mentira, e assim por diante. Tu é doido, cara. É sensacional. Uma coisa assim que. Só que, velho, é complicado. Ainda mais que eu tenho filha, ficar estudando isso, moleque. Virando a noite. Tô acordado desde. Deixa eu ver. Fui dormir ontem, era 3 da manhã, acordei 7, eu acho. Ou dormi mais tarde. Enfim, Caraca, é mano. muita coisa. 4 Aí, horas de sono. pô, nem fale. Tô em outro ambiente aqui. Tô no quarto da minha sogra. E aí, meninas, tudo bem? Boa noite. Boa noite, como vocês estão? Noite. Só esperando o pessoal Mas chegando mano, mais pra aqui. estudar isso tem que ter bastante tempo, cara. Não, com certeza, tu é doido. Até porque, Bastante assim, coisa. Eu tava dando uma olhada também. não, cara, é uma coisa assim que, se tu tivesse dedicação mesmo, tu. Mas é foda, é foda. Se dedicar a muita coisa também é complicado, e assim por diante. Deixa Com eu certeza, mano. ver aqui o pessoal. Fechando algumas coisas aqui minhas, eu tô só esperando o pessoal ir chegando aqui pra gente poder iniciar, tá bom? Quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, pode perguntar, pode tirar dúvida que tô aqui para responder, tá bom? Então só esperando o pessoal ir chegando mais um pouquinho aí, pra gente poder, quiser tirar uma dúvida de uma questão ou de um assunto em que eu possa estar interferindo rapidinho para vocês, não tem problema, beleza? Qualquer assunto que seja. E manda pro Rodrigo aí, pelo WhatsApp, Mandar pra para você o falar com Rodrigo? ele. Não consegui. Deixa eu deixar logo aqui. É mais depois ou depois na internet. Deixa eu aqui pra gente ter feedback. Pessoal, olha aí, só para deixar claro como é que a gente vai fazer hoje, tá? Aproveitando que entraram duas pessoas aqui. Eu vou resolver algumas questões aqui no meu caderno, tá? Que eu enviei para a apostila de vocês, porque essa parte ela tem um pouco de cálculo, então eu vou estar resolvendo essas questões no caderno. E como eu vou resolver essas questões no caderno, depois eu preciso que vocês assistam outra câmera que tem aí. Não sei se vocês perceberam, tem duas câmeras aí, acho que está escrito Curso Excelência. Tem uma minha e tem uma lá embaixo. Então depois vocês vão mudar para lá, mas eu vou avisar vocês, tá? Tem uma outra tela aí aqui no gatilho para a gente poder depois resolver algumas questões. Deixa eu iniciar aqui a apresentação. Aproveitar que já entrou aqui uma galerinha interessante, tá? Deixa eu ver. Achei. Tá aparecendo a tela do computador aí? Tá aparecendo aí para você a tela do computador, pessoal? Tá aparecendo. Sim, Mas tá tá aparecendo toda ela? Ou só uma parte? só uma parte. Tá, deixa eu ajeitar aqui. Tá. E agora, apareceu toda ela, hein? Para vocês? Ainda não, só uma parte. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu. Ah, beleza, tranquilo. Bora lá, então. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, vou só comentar um pouquinho sobre um ponto de onde nós paramos.
E aí depois eu vou dar continuidade, tá? Esse assunto aqui, essa parte que a gente não chegou a comentar, que foi a parte de simetria, né? Porque a gente teve um bate-papo breve antes, né? E essa parte de simetria aqui, ela ficou para depois, né? Seguinte, primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que esse negócio de simetria, ele faz parte da segunda habilidade, tá bom? Da segunda habilidade, não, perdão. Da segunda competência também da habilidade 6, da prova do Enem. E aí o que acontece? É importante que vocês entendam que simetria, ela não é só aquela ideia de tu ter dois objetos. Simetria é, tipo assim, dois objetos, tu ter um objeto repetido e a tua imagem. Simetria é também tu entender o conceito de que, deixa eu ver como posso explicar melhor. O conceito de que há uma imagem de uma posição e essa imagem ela pode se mutar, pode se rotacionar de alguma outra forma. Não necessariamente só tipo trocado no espelho, como por exemplo tu te vê. Então, o que acontece? O Enem ele sabe desses conceitos, então ele aborda essas ideias também. E com ele aborda, a gente tem que trabalhar. Nas últimas provas do Enem, não caiu muito essa parte de simetria. Quando eu digo últimas provas, eu penso que esteja falando assim de 3 a 4 provas para cá. Não caiu muito essa parte de simetria. Porém, não quer dizer que não vá cair isso daí. Não quer dizer que não seja um conteúdo relevante. Quer dizer, na verdade, que é mais relevante ainda, porque ele pode estar vindo depois aí, muita gente deixa ele de lado. Então, bora lá só comentar um pouquinho aqui sobre ele, tá? Simetria, primeiro, como eu te falei, a ideia tu já tem. Muita gente faz um objeto simétrico dessa maneira aqui, ó. Entende um objeto simétrico quando eu faço isso daqui, ó. Te lembra quando tu estava lá no teu ensino fundamental, teu ensino médio, sei lá, quando tava fazendo alguma coisa, aí tu ia lá, tu pegava um papel rasgado, né? Dobrava esse papel rasgado e aí tu fazia assim, tipo, tinha um lado aqui do papel, fazia isso aqui, ó. Tinha um lado do papel aqui, tu dobrava o papel, aí de um lado do papel tu fazia isso. Isso aqui, ó. Te lembra quando tu fazia isso aqui, sim ou não? Te lembra? E aí, o que que aparecia do outro lado? Aparecia simplesmente a imagem, quando tu rasgava, o papel estava dobrado, quando tu abria o papel, aparecia o quê? Aparecia um coração se formando. Então, o simétrico é sim a parte que tem do outro lado, a repetição, mas não é só isso, tudo bem? Existem eixos de simetria e assim por diante dentro de uma determinada imagem. Aí, bora lá. Se tu for analisar, existe também uma coisa chamada simetria na natureza. O que é simetria na natureza? Pode analisar aqui, ó, por exemplo, a borboleta, o butterfly, e aqui, ó, o tigre, a tiger. Percebe que tem que ser poliglota. O que é isso daqui? Quando tu fala de simetria na natureza, não necessariamente tu está falando de ideias de objetos completamente iguais para os dois lados, mas sim de objetos que podem ser muito semelhantes dos dois lados. Como, por exemplo, no nosso rosto, nós seres humanos, somos seres simétricos, porque o que nós temos para a direita, nós temos para a esquerda, salvo algumas alterações que acontecem naturalmente. Por exemplo, as barbas. Barba, às vezes, de um lado é mais cheio, do outro não é, e assim por diante. Então, nós somos simétricos, isso também é uma ideia de simetria, beleza? E aí, o que acontece? Bora continuar aqui. Vou te dar aqui alguns exemplos de simetria. Primeira coisa que eu tenho a te comentar é o seguinte, que todo polígono, ou seja, quando nós falamos de geometria, todo polígono, quando ele é regular, ele é simétrico. E aí tem um exemplo também ali da nosso círculo, da nossa circunferência. O que quer dizer isso daí? De novo, o que tem para um lado da divisão vai ter para o outro. E independente do corte que tu fizer, provavelmente esse corte ele vai ser simétrico. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um triângulo e dividir ele bem aqui no meio, esse triângulo, ó, se eu dividir ele bem aqui, ó, então, tanto para a direita quanto para a esquerda, ele é simétrico. Se eu pegar esse quadrado aqui e dividir ele para cá, tanto para a direita quanto para a esquerda, ele vai ser simétrico e assim por diante. Beleza aí? Aí, bora lá. Bora pensar em simetria nesse objeto aqui. O objeto que tem que dar do outro lado é um objeto completamente igual a isso daqui. Simples. E o nome desse tipo de simetria é simetria conhecida como simetria no ponto ou no plano. Só tu pensar, pô, isso aqui é um espelho. Um espelho é o quê? Ele é um espelho, ele é plano, então ele é comprido. Logo, a simetria ela vai ser conhecida como simetria no plano, tudo bem? Olha lá, aqui é a mesma história, beleza? Eu faço uma divisão e essas divisões, elas aparecem de forma simétrica, assim por diante.
Beleza? Olha aqui, ó. Tudo isso daqui é simetria. O que tem de um lado, tem do outro, e assim por diante. Aí, bora lá. Simetria em relação a um ponto. O que é simetria em relação a um ponto? Só fazer um negócio aqui, pessoal, rapidinho, para a gente poder... a gente poder continuar aqui. Bora lá. Simetria em relação a um ponto. O que seria simetria em relação a um ponto? É quando tu tem tipo, uma figura, e essa figura, ela tá... A análise que tu vai fazer, ao invés de pegar, por exemplo, um espelho, te olhar no espelho e ver o teu espelho lá, ver a tua imagem refletida, a simetria em relação a um ponto é quando tu pega esse objeto e tu bota esse objeto, faz análise dele em relação a um pontinho só. É como se estivesse em um ponto só da tua representação. Um exemplo muito clássico das pessoas, dos alunos, às vezes, para identificar como é que fica a simetria quando a relação é um ponto, eles fazem isso aqui, ó. Aí já fica uma dica para vocês, ó. Faz isso aqui, ó. Passa um traço aqui. Deixa eu ver aqui. Aí eles passam um traço bem aqui. Opa. Aí o que eles fazem? Finge que isso aqui, ó, é um espelho. Primeiro esse espelho bem aqui, ó. Finge que isso aqui é um espelho. Esse espelho aqui, deixa eu circular aí para vocês. Finge que esse objeto aqui, ó, ele é um espelho, tá bom? Se esse objeto ele é um espelho, o que acontece? Como é que vai ficar a simetria dele? Ela vai ficar refletida para onde? Me diz aí, como é que tu acha que ela vai ficar a simetria desse objeto aqui? Me diz aí, o que tu acha? Fala aí, pode ligar o microfone se quiser. Aqui para cima, eu quero dizer, tá bom? O que eu tô falando aqui, ó. Imagina que esse cara bem aqui é um espelho. Lembrando, vou até colocar aqui colocar bem aqui uma seta, tá? Bora analisar esse objeto aqui. Aí eu quero que tu me diga, se esse objeto aqui é um espelho, como é que essa figura ela vai ficar aqui em cima? Fala pra mim aí. Como é que ela vai ficar aqui em cima? Bora começar o seguinte. Deixa eu desenhar aqui ela. Começar por esse pontinho aqui. Esse coração bem aqui. Esse coração, ele vai ficar aqui pra cima ou ele vai ficar aqui mais próximo do espelho? Me diz aí. O que tu acha? O coração. Ele vai ficar o quê? Sim. Mais próximo do espelho. Por que acontece? Lembra que simetria uma forma também de identificar a simetria é dizer que o ponto que tiver mais próximo aqui, ele tem que estar a mesma distância assim por diante. Como assim? Se eu tenho um ponto aqui a 2 metros, então em relação aqui em cima ao espelho, aqui em cima ele tem que estar também a 2 metros. Ele não pode estar aqui para cima, ó. Tudo bem? Beleza? Então, olha lá, volta aqui. Só para explicar um pouquinho melhor. Se eu tenho um ponto bem aqui no espelho, quando eu refletir ele aqui para cima, esse ponto ele tem que estar à mesma distância do que a parte de baixo estaria. Então, olha como fica. Se eu colocar um coraçãozinho bem aqui, aqui em cima tem que ter um coração. E a figura refletida lá em cima, ela tem que ser meio que o contrário dessa daqui de baixo. Beleza? Então, ela vai ficar assim. Tudo bem? Agora, eu quero que tu me diga. A cor azul, ela vai ser do lado esquerdo ou ela vai ser do lado direito, a cor azul? Do lado esquerdo ou do lado direito? Fala para mim aí, o que tu acha? O azul. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, isso. Então, a tua simetria, ela vai ficar aqui, ó. O azul aqui, ó. O azul. Beleza, beleza. E, no caso, então, o amarelo vai ficar aqui do meu lado direito. Entendeu? Então, tá. Olha o que acontece. Lembrando que a minha simetria em análise é simetria em relação ao ponto. Mas, antes disso, eu desenhei aqui um plano cartesiano e fiz a relação dessa simetria bem aqui, dessa reta, dessa parte de baixo. Mas, bora fazer agora essa mesma simetria analisando um espelho que esteja do lado da figura. Aí olha como vai ficar aqui, o espelho que está do lado dessa figura circular. Olha lá. Te pergunto, vou colocar de novo aqui, ó, só que eu vou colocar agora um verificadozinho bem aqui. Se eu colocar um verificado aqui em cima desse ponto, vocês estão vendo o verificado aí? Tá dando para ver esse verificado aí? Sim ou não? Tá? Se eu colocar esse verificado aqui em cima desse ponto, aqui, nessa outra figura, onde é que tem que ficar o verificado? Tem que ficar mais próximo ou mais distante do espelho? Repara que ele está na parte amarela aqui, né? Então, ele tem que ficar onde?
ainda na parte amarela. Não tem como eu tirar esse verificado daí. Aí olha como fica. Então, se eu for analisar, te pergunto, essa simetria para cá, ela não é uma simetria para a direita aqui? Ela não é uma simetria em relação ao plano? Sim ou não? Nesse espelho? Olha lá. Sim. É como se eu fizesse, então, quando eu falo de simetria em relação ao ponto, é como se eu fizesse uma simetria duas vezes, uma simetria do espelho duas vezes. Deu para te entender isso daí, sim ou não? Deu para entender? Sim ou não, pessoal? Não entendi. Não entendeu? Olha lá. Não. Vou voltar aqui. Como é que eu fiz primeiro? Eu tenho essa minha primeira imagem aqui. Esse negócio é enjoado. Eu tenho essa minha primeira imagem bem aqui. Vou até voltar. Vou ter que voltar tudo aqui. Tenho a minha primeira imagem, ela está lá embaixo, e eu quero fazer uma simetria nela. Aí olha o que eu vou fazer. Vou primeiro traçar um espelho aqui embaixo. Tudo bem aí, sim ou não? Tracei um espelho aqui embaixo. Se eu tracei um espelho, a minha ideia é que aqui em cima apareça a imagem refletida desse espelho. A pergunta é, como é que vai ficar essa imagem refletida? Ela vai ficar assim, ó, dessa maneira. Por que ela vai ficar dessa maneira? Porque a reflexão agora é em relação a que objeto? Em relação ao espelho. Então, ela fica assim, dessa maneira. A parte azul vai ficar em que lado? Vocês me falaram. A parte azul vai ficar aqui, ó, do lado da esquerda. Do lado da esquerda. Essa é a azul. E a parte em amarelo vai ficar em que lado? Bom, a parte amarela fica na direita. Bem aqui, ó. Beleza? Sim ou não? Tudo bem? Até aí, tudo bem? Percebe aqui, ó. Sempre em relação ao espelho. Aí agora, para eu poder terminar esse negócio, para eu poder terminar, fazer, meio finalizar, o que eu faço? Eu faço bem aqui, ó. Traço um outro espelho e faço a análise aqui em cima desse outro espelho agora. Só que a minha simetria é para a direita. Imagina que eu vou esquecer tudo isso aqui de baixo. Vou esquecer, vou fingir que apagou. Apagou aí, né? Apagou. Te pergunto. Vou colocar o coração. Bem aqui e bem aqui. Tá certo ou tá errado isso daí que eu fiz em relação, se fosse um espelho aí? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo, né? Então, que tipo de simetria é essa? É uma simetria, essa segunda agora que eu fiz, em relação a um plano, ou seja, um espelho. Espelho plano, pronto. Deu para compreender Qual o isso nome daí? dessa simetria? Essa aqui é em relação ao plano. Ao plano. Ah, tá. Entendeu? Sempre que aparecer, tipo, um espelho, uma parede, essas coisas, o nome da simetria é em relação ao plano. Agora, se for só um pontinho, é simetria em relação ao ponto. Tudo bem? E a gente tem que saber entender como isso vai cair numa questão, como isso pode ser cobrado numa questão. Tudo bem aí, Isso sim ou não? pode ser qualquer objeto? Pode ser qualquer objeto. Se eu colocar, por exemplo, uma imagem dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, eu vou aproveitar e vou colocar um quadro. Deixa eu botar aqui um quadro branco aqui pra gente. Olha lá. Vou colocar um quadro branco aqui. Apareceu aí o negócio branco para vocês? Apareceu. Aí, olha aí. Imagina que eu faça isso aqui. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Vou colocar aqui um quadrado vermelho. Coloquei aqui. Aí, dentro dele eu vou colocar um coração. Tudo bem? Olha lá como é bacana isso aqui. Vou colocar um coração bem aqui. Aí eu digo que existe um ponto. Isso... Deixa eu ver aqui. Bem aqui, eu digo que existe um ponto, bem aqui, tá? Eu digo que existe um ponto, bem aqui. Vou colocar imitando a questão que nós fizemos lá em cima. Tem um ponto bem aqui. Aí eu quero saber qual é a simetria desse objeto em relação a esse ponto bem aqui, ó. Deu para compreender aí o que é para a gente fazer, sim ou não? Qual a simetria desse objeto em relação a esse ponto bem aqui? Aí o que você vai fazer? Como é que isso cai numa questão? Ele deixa bem claro. Dado o objeto, a imagem, a figura, ela faz uma rotação de tantos graus, ou ele diz que a figura, ela gira em um eixo de simetria em relação ao ponto. Qual é a imagem nova dessa configuração e assim por diante. Aí, bora lá, vou te explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Olha como vai ficar, vou te mostrar um exemplo. Primeira coisa que tu vai fazer, vai traçar um primeiro plano, bem aqui, ó. Tracei um primeiro plano, bem aqui. Olha lá,
Tracei o primeiro plano bem aqui. Aí, da feito que eu traçar esse plano, a minha pergunta é, que objeto vai ficar desenhado aqui em cima? O Entendeu? quadrado Isso, e o coração. vai ficar desenhado um quadrado e um coração. Top. Bem aqui assim. Vou ter que ser do mesmo tamanho. Olha lá. Ele não tá no mesmo tamanho. Tá aqui, ó. Mais ou menos aqui. Certo aí? Quadrado e coração. Aí eu te pergunto, onde esse coração vai ficar? Ele pode ficar aqui? Sim ou não? Sim. Aqui? Presta atenção, Natália. Fica Não, esperto no mas detalhe. embaixo, Ele ele tem vai que ficar ficar embaixo. Isso, ele tem que ficar embaixo. Por quê? Se eu disser que esse quadrado aqui, essa figura de baixo, ela tá o coração 1 metro do quadrado, quando eu for olhar do metro do espelho, Sim. quando eu for olhar lá em cima, aquela lá não vai estar 1 metro do espelho, ela vai estar bem mais Não, tem que longe. estar embaixo, é que eu pensei que Isso. era o lado do quadrado. Exato. Então ela vai ficar embaixo, né? Só que o coração, ele vai ficar dessa forma aí? Pergunto para vocês. O que tu acha? Ele fica desse jeito, o coração? Não, Não, ele não fica desse jeito, invertido. né? Ele fica invertido. No caso, não dá para a figura não fica invertida, mas o coração vai ficar invertido. Devo compreender aí? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar e vou traçar o quê? Um outro plano bem aqui. Aí quando eu traçar esse outro plano, olha lá, que figura vai aparecer aqui? Aqui do outro lado de novo aparece um quadrado. Quadrado. Beleza. Agora a pergunta é, a que distância esse coração vai estar desse quadrado? Eu acho que ele vai estar mais para a direita, Ele né? vai estar para a direita. Isso, ele tem que estar longe do espelho. Então fica mais ou menos assim. Lembrando que ele vai estar de cabeça para baixo também. Entenderam aí, sim ou não? Sim. Então isso é Sim, simetria. sim. Tranquilo? Aí tá. Olha o que acontece bem aqui. Alguns podem se perguntar, tá bom, Jacó, mas eu tenho que seguir sempre essa sequência? Tipo, vou colocar sempre o desenho em cima e depois um traço para o lado? Pode ser essa a pergunta que muitos de vocês estejam se fazendo aí. Mas olha lá. Se eu não quiser fazer dessa forma, se eu quiser fazer assim, e se eu quiser traçar aqui, ó, sou revoltado com a vida, eu ainda é o mesmo exemplo, a mesma ideia, aí eu vou e traço um espelho aqui do lado primeiro. Bora ver como vai ficar. Tracei um espelho aqui do lado. Essa figura que estava bem aqui, ela tem que aparecer também ali, né? Ali do lado. Que figura vai aparecer aqui do lado? De novo, um quadrado, certo, sim ou não? Beleza? Apareceu um quadrado bem aqui. Em cima do quadrado, quem é que tem? Um coração. Apareceu do um lado coração bem aqui. direito. Isso, do lado direito. Aí lá, tracei de novo um plano aqui do lado. Percebe que ficou do mesmo jeito. Que figura que vai ficar aqui em cima? Aqui em cima vai ficar um Quadrado e o quadrado. coração novamente. E o coração novamente onde? Olha lá, na mesma Da posição. Então, direita, só aqui no final. da Vai. direita, só que no final. Então, acaba que a figura que aparece era igual a que nós acabamos de fazer. Tudo bem? Um quadrado do lado direito, de cabeça para baixo. Então, aí gera o Para baixo conceito. do coração. Isso. Não é a mesma que a gente acabou de fazer? Não é a mesma ideia? Então, olha lá. Aí gera-se um conceito do seguinte. Quando tu vai falar de uma simetria de ponto, a imagem que tu vai analisar, vou apagar aqui, depois vai estar salvo, a imagem que tu vai analisar, ela é, olha lá, a simetria em relação ao ponto, ela é invertida e oposta. Invertida, no sentido de trocar, e oposta. Tudo bem? Invertida porque vai da esquerda para a direita e oposta porque vai de cima para baixo. E assim por diante. Beleza aí, sim ou não? Tudo tranquilo? Tem a ver com a circunferência que elas podem gerar uma circunferência Tem a ver sim. circular. Tem a ver, sim, mais ou menos. A gente vai até falar dessa ideia de rotação do eixo de simetria, tudo bem? Mas bora lá. Antes disso, eu queria, para a gente não se estender muito, deixa eu dar continuidade aqui. Mas tem a ver, sim, beleza? Deixa eu apagar aqui. Bora lá. Um exemplo aqui, ó. O ponto, tá vendo bem aqui? Aí eu te pergunto, essa mão que aparece, ela tem que aparecer como aqui em relação a esse ponto? Ela tem que ficar desse jeito? Ela vai para a direita, vai para a esquerda? Como é que ela fica? Olha lá. A parte de baixo da mão vai passar para cima, não é isso? E a parte da direita vira para a esquerda. Então, ela é o inverso. Ó, a parte de baixo, né? Vai para cima, o inverso. E o oposto. Beleza? Faz a troca aí. Olha lá. Se for um plano bem aqui, deixa eu ver se eu editei essa imagem que antes eu não tinha editado. Bora ver. Opa, voltou. Olha lá. Percebe que esse ponto aqui, ó, do dedo, ó, que é
um objeto vem aqui, ó, esse é o ponto do dedo, ele tem que estar distante bem aqui também. Sim ou não? Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Deixa eu te mostrar aqui o seguinte. O que é uma senhora? Quando tu fala de simetria em relação ao eixo, é como se fosse, essa ideia do eixo, é como se fosse aquele ponto que aparece para vocês lá. Ela faz a rotação. Então, a ideia é que, tipo, que objeto vai ter em um determinado ponto bem aqui, quando ele girar, que objeto que vai aparecer aqui atrás. Querendo ou não, ela é a mesma ideia de simetria, só que fazendo isso que o Carol falou, dando voltas e voltas. Pessoal, quero que tu entenda. Quando tu fala de Enem, no ano de 2016, eu acho, caiu uma questão que era um peixinho, né? Não sei se eu coloquei essa no material de vocês, que era um peixinho, e ele fazia umas rotações com o peixe, e aí ia para um grau, para um lado, para o outro. Quando tu fala de Enem, essa ideia de rotação em cima de um eixo, ela é bastante cobrada. Então, tu precisa saber o que se representa, eu falar assim, ele girou 10 graus, ele girou 50 graus, 30 graus. Tu precisa ter um mínimo de uma noção. Por exemplo, se eu disser que um objeto ele andou 90 graus, digamos que o objeto está aqui, coração, bem aqui. Ele andou 90 graus. Certo, tá bem aqui, andou 90 graus. Aí ele vai, tá aqui um ponto, né? Ele vai andar 90 graus. Aí para onde que ele vai andar quando ele se movimentar 90 graus? Ele vai se movimentar daqui para cá? Te pergunto, esse coração vai andar daqui para cá se eu andar 90 graus? Não. Não. Ele vai andar para cá se ele andar 90 graus? Essa que é a questão, Não. em cima de alguma Acho coisa. que é pra Então, tipo, isso. Então, o que acontece? Ele vai ficar numa posição mais ou menos aqui, assim, ó. E aí, tipo, tu fica, pô, mas na hora eu não tenho compasso. E não quer nem saber se tu não tem um compasso. Tu tem que saber, tem que ter noções de figuras geométricas. Então, por exemplo, como eu tô te falando, quando ele botou aquela questão lá do diabo do peixe, quando ele colocou uma questão de simetria de um diabo de um coração, que já caiu na prova, acho que talvez o André se lembre dessa questão, que ele fazia mexia lá com o coração, era do PPL. Quando ele fazia isso, ele não exigia que tu soubesse precisamente o que era, mas tu tem que ter uma noção do que é girar 360 graus, o que é girar 180, o que é andar 15 graus, o que é andar 30 e assim por diante. É importante isso daí, beleza? Aí, bora lá. Imagina aqui, deixa eu voltar aqui. Imagina que eu vou ter um eixo aqui no meio e uma figura. O que é um eixo de ordem 360 graus? A figura vai dar a volta e vai voltar exatamente onde ela estava. Beleza, essa é a simetria 360 graus. Olha lá, ela estava aqui numa posição, dá a volta toda e para exatamente onde estava de novo. Aí, bora lá. Agora, bora falar do eixo de ordem de 180 graus. Percebe, essa figura, ela tá aqui, ó. Aqui em cima. Vou destacar um desenho aqui. Ela tá bem aqui em cima. Quando ela andar 180 graus, quando ela fizer isso aqui, ó. Quando ela der esse movimento aqui. Repara na parte azul. Ela tá aqui, na parte azul. Quando ela andar 180 graus, a parte azul ela não tem que passar para a direita aqui, ó. Esquerda, perdão, sim ou não? Tipo, te imagina aí, tu tá aí em pé, né? Na tua casa, sentado, perdão. Tu tá aqui, parado. O teu ombro direito tá aqui na tua direita. Só que, se tu virar 180 graus e ficar de frente aqui para a posição que tu tá atualmente, esse teu ombro direito, é óbvio, ele vai continuar sendo teu ombro direito, tá? Mas tu percebe que em relação à posição anterior, ele não tá mais na direita. Ele já vai estar onde? Na esquerda. Na esquerda de quem está à tua frente. Por isso que tem geralmente aquela confusão, né? A pessoa fala, pega isso daí na tua direita, pega isso daí na direita. O cara tá aqui, pega isso na direita, mas isso tá à esquerda da pessoa, por causa da rotação do eixo de 180 graus. Deu para compreender isso daí, sim ou não? Sim. Deu para compreender essa ideia? Tá. Aí, bora lá. E se for, tipo, de 45 graus, 60, bora ver aqui, bora dar uma olhada no sentido dessas coisas. Olha lá. Esse eixo bem aqui, ó, 120 graus. O que é? Percebe que a figura, ela tá aqui em cima. Ela tá bem aqui em cima. E se ela girar 120 graus, para onde é que ela vem? Ela vem para essa posição aqui, por exemplo. Ela vem para cá, ó. Se ela girar 120 graus. Se ela girar mais 120, ela vem para cá. Mais 120, vem para cá. E assim por diante. Ela vai rotacionando.
E existem vários eixos, como eu estou te falando. Esses aqui são aquelas ideias, tipo, certa, fixa. 90 graus. A posição, como vai ficando. Tudo bem aí? Se eu pegar aqui, ó, o eixo 6, 60 graus, como vai ficar o objeto? Olha lá, ele está aqui, aí ele passa para 60 graus, aí depois ele vai lá, mais 60, 60, 60, 60 e assim por diante. Beleza? Olha lá. Vai fazendo sempre esse tipo de posição aqui. Tudo bem, pessoal? Então, essa ideia aí é algo, mas que vocês têm que ter uma noção. Agora, bora dar uma olhada no exemplo de simetria em relação a um ponto, que é um negócio bem chatinho, que já caiu na prova do Enem. Não sei se essa questão está no material de vocês. Deixa eu ver aqui. Qual é a questão que está no material de vocês? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o material de vocês. Percebam que tem bastante página nesse material. Bora lá. Detalhe. Eu dividi esse material de vocês em 3 partes, explicando logo. Parte 1, a gente vai começar daqui a pouco, mas eu queria que tu desse uma olhada nessa parte 2. Essa questão é a questão de número 2 também, tá? Dá uma olhada lá para mim. Peguem o material de vocês, eu mandei. É a questão de número 2. Dá uma olhada nela aí para mim. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Então, percebe assim. Quando é que cai essa porra desse tipo de questão de simetria? Quando ele falar simetria. E ele te disse que tipo de simetria é. Ele te disse que é uma simetria em relação ao ponto O. Pronto, já fui aí. Aí, bora lá, continua. Deixa eu ver aqui. Tá. Opa, besteira. A imagem que representa a nova figura é... Bora ver que imagem é aí. Deixa eu colocar aqui. Olha. Imagina que eu tenho a figura aqui de eixo O. Tudo bem? O que eu vou fazer aí? Te lembra? O que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que simplesmente traçar um eixo. Ou eu traço um eixo na direita, ou eu traço um eixo na esquerda. Não sei. Vai achar... Na esquerda, perdão. Ou eu traço eixo na direita, ou eu traço embaixo. Tu vai fazer aí o que tu achar melhor. Tudo bem? Ou na direita, ou embaixo. Bora lá. Vou traçar uma reta aqui na minha direita. A pergunta que fica é: que figura tem que ser desenhada aqui do lado direito? Me diz aí. Tem que ser que figura que vai ser desenhada aqui do lado direito? Me diz. Que figura vai ser desenhada do lado direito? Depois eu te explico por que eu coloquei esses pontos aqui. Me diz, que figura vai ser desenhada aqui do lado direito? Vai ser ou não vai ser aqui, tipo, uma espécie de retângulo? Um retângulo aqui, né? Vai. Beleza? Aí tá. Sim. Desenhei esse retângulo. Aí aqui dentro desse retângulo tem uma outra imagem também aqui dentro. Beleza. Desenhei essa outra imagem. Olha como ela vai ficar. Te pergunto, vai ficar assim, da primeira forma, ou vai ficar assim, da segunda forma? Primeira ou segunda? Da Segunda. Da segunda. Segundo. Ótimo, nenhuma dúvida aí. Aí, qual é a parte mais escura? A parte de baixo ou de cima? Porra, essa parte de baixo, né? Parte de baixo. Isso, beleza. Aí tá. Percebe que agora eu tenho que traçar um eixo no ponto de baixo ali, um eixo ali embaixo. Tá, beleza. Aí quando eu traçar esse eixo, olha lá. O que são esses pontos 1 e 2 aqui, ó? É para te perceber as distâncias. 1, 2 e tal, assim por diante. Mas ignora eles aí. Você nem coloquei direito isso daí. Vai aparecer uma figura aqui embaixo. Tracei a figura. Olha como ela vai ter que ficar. Acompanha comigo. Qual é o correto? Ela aparecer. Vou desenhar de novo. Retângulo aqui. O correto é aparecer aqui em cima, esse traço. Ou o correto, esse traço aparecer lá embaixo? O correto é aqui em cima. Ou é lá embaixo? Acho que embaixo. Embaixo. É embaixo, né? Porque percebe aquela história da distância, né? Se esse aqui é o meu espelho que eu desenhei, se esse aqui é o espelho que eu desenhei, né? Então, a minha ideia é que apareça no espelho refletido a mesma distância. Então, se eu vou desenhar a mesma distância, olha como vai ficar. Esse objeto, ele tem que ficar lá para baixo. Só que aí, como é que ele vai ficar? Acompanha comigo. Tracei. Beleza. Quem é que vai ficar escuro? Essa parte aqui de cima.
Deu para compreender aí, pessoal? Sim ou não? Imagina assim, ó, para facilitar a tua vista, a tua vida, olha o coração aqui em cima. Esse coração tem que estar à mesma distância, né? Então ele está bem aqui de novo. Tudo bem? Uma coisa que tu pode ter aí é tu pegar, tipo, pontos de referência, né, dentro da tua imagem. Olha, essa minha imagem tem esse ponto de referência. Quando eu pegar esse ponto de referência, onde é que ela vai aparecer? Ah, ela vai estar lá para baixo. Aí tu coloca, botando esse ponto de referência aí, talvez facilite um pouco a tua vida na hora de tu calcular, não é calcular já, na hora de tu encontrar essa tua simetria aí. Beleza aí, sim ou não? Tudo bem? Posso dar continuidade nessa parada? Pode. Beleza? Tá. Então, bora lá. Vou apagar aqui. Depois vocês pegam essa... Caso queiram aí o exercício, a correção, depois vocês pegam o vídeo lá. Aí, bora lá. Tá. Isso aí que vai aparecer. Continua aqui, deixa eu voltar. Pessoal, então a partir de agora, depois a gente vai resolver algumas questões de simetria, mas a partir de agora, eu quero falar com vocês mais sobre conta. Aquele assunto ali era mais para não deixar ele passar, para dizer, ah, ele nunca falou. Não, já falou. Mas eu quero fazer um pouquinho de conta agora com vocês, porque eu sei que vocês aí estão afoitos, plena terça-feira à noite, pós-final do Big Brother aí, né? Vocês estão tão tristes aí, então fazer a matemática para animar vocês. E é o seguinte, para começar, vou falar um pouquinho da nossa habilidade 7, tudo bem? O que a habilidade 7 ela diz? Ela fala sobre características de figuras planas ou espaciais. E aí, quando eu falo figura plana ou espacial, eu tenho a geometria plana ou eu tenho a geometria espacial. Eu tenho a geometria espacial. E a gente vai começar falando um pouquinho de geometria plana e eu queria fazer um levantamento importante aqui para vocês. Quando a gente fala de geometria no Enem ou qualquer outra parte da matemática, pessoal, não não é o Jobson, não vai ser nenhum outro professor de matemática que vai te falar todas as coisas, assim, todos os pontos da matemática. Isso meu Deus, é quase impossível numa aula isso acontecer, enfim. Aí o que acontece? Então, vai muito de ti. Eu peguei uma ideia uma vez que eu falava que quando eu falo de dar aula, ministrar aula ou assistir aula, ali no momento tu só capta e tira dúvida, mas a hora de tu aprender mesmo é estudando depois. Então, alguns pontos aqui que eu vou te falar são os mais interessantes, são mais importantes, e algumas coisas a gente vai ver mesmo quando a gente for resolver questão, tudo bem? Então, eu vou começar aqui com áreas de figuras planas, nós vamos para as questões, e dentro das questões a gente vai comentar outros assuntos, então é importante que vocês peguem isso daí também, tudo bem? Quero comentar aqui um pouquinho sobre a ideia de polígonos primeiro, tá? Ou primeiro falando um pouquinho mais da geometria. Então, bora falar aqui um pouquinho de polígono. O que é um polígono? O polígono ele é uma figura plana, né? Parte de geometria plana. E aí tem dois tipos. Tem o tipo do polígono que é classificado como polígono convexo. Eu quero que tu analise o seguinte. Olha isso que eu vou circular aqui dentro. Olha essa linha aqui. Essa linha, ela é uma reta, né? Aqui dentro. Ela é uma reta. Essa reta, o que acontece? Essa reta que está desenhada aqui dentro, ela tem formada por infinitos pontos. E todos os pontos dessa reta, eles estão dentro do polígono, se tu for analisar. Se eu pegar uma outra reta desse mesmo comprimento e deixar ela de lado, todos os pontos também dessa reta, elas vão estar dentro do polígono também. E aí tu vai classificar então esse polígono como sendo um polígono convexo. E aí o que acontece o que é um polígono convexo? É um polígono no qual, se tu pegar uma reta, essa reta, todos os pontos dela, ou uma semi-reta, fazem parte desse objeto. Por exemplo, lá embaixo, se eu tenho aquele tipo de polígono, eu vou pegar uma reta também. Aí eu te pergunto, tá vendo esses pontos aqui, bem aqui assim, ó, esses pontos aqui, ó, dessa região, é como se fosse essa parte aqui dessa reta, ela faz parte do polígono? Ela está dentro do polígono? Não, ela não está. Então, se ela não está dentro do polígono, se ela não se encontra, esse polígono ele não é côncavo, não é convexo, ele é côncavo. Repetindo, se tu tens uma reta, e aí quando tu passa uma linha nela, um objeto lá, e esses pontos dessa reta, eles não fazem parte do polígono, então acontece que esses pequenos pontozinhos aí, eles caracterizam que esse polígono é um polígono côncavo, tudo bem? Ou seja, tu tens aí polígono côncavo e tens o polígono convexo. Tem esses dois tipos aí. É comum também
pessoal da Enem chamar esse polígono côncavo aí de polígono não convexo. É meio que óbvio, né? Se o de cima é convexo, o de baixo é não convexo. Tá? Então fica essa dica aí também para você. Beleza? Mas isso não vai fazer muita diferença agora. Isso é mais para caracterizar para ti. Aí o que acontece é o seguinte. Polígonos, tu pode classificar, e esse negócio de classificação, e tu pensa, porra, cai na prova? Sim, cai na prova. O que é uma classificação? É quando tu pega os objetos e tu vai classificar esses objetos quanto ao número de lados que ele tem. Um triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono e decágono. E aí o que acontece? Onde é que isso cai? Onde é que esses tipos de questões eles podem ser abordados? Da seguinte forma, ele vai te dar figuras, ele vai te dar objetos e ele pede para te determinar o que é aquilo. Ou ele pede para te determinar características daquilo. Por exemplo, se tu vai falar de ângulo interno de um quadrilátero. Um quadrilátero tem quatro lados. Isso vai influenciar em quanto é que vale o seu ângulo interno. Isso daí a gente vai trabalhar daqui a pouco. Beleza? Aí bora lá. E círculo e circunferência aqui também dentro da geometria plana. Lembrando, o que é um círculo? O círculo ele é uma parte interna que apresenta a área e a circunferência é o contorno. O Domingos até brinca comigo, que é meu aluno lá do universo, e ele fala assim, porra, tem uma questão que eu já colamos a resolver. Toda vez ele fala dela, que ela já foi cobrada e ela explica bem a diferença de círculo para circunferência. Muita gente errou porque não sabe isso daí. Não sabe que existe essa diferença. E existe. Circunferência é a parte externa, é o que delimita uma área. Imagina o seguinte, eu penso dessa maneira. Quando tu vai falar de circunferência, eu quero que tu pense assim, o que é circunferência? Sabe o CSI Miami? Imagina aquela área que aconteceu um crime. Aí tem aquela faixa amarela pelo lado. Pá! Desenhou uma faixa amarela pelo lado. Aquela faixa, ela vai cobrir uma certa região. A faixa, ela é a circunferência, ela é o que cobre, e a região interna, ela é o quê? Ela é o círculo. Tudo bem aí? Então, essa ideia aí que eu queria que vocês pegassem. Círculo é a parte interna, circunferência é a parte externa, que delimita o círculo. E quando a gente fala de geometria espacial, nós temos poliedros. O que são poliedros? São esses objetos, assim, com prisma, assim por diante. São objetos formados por figuras nas suas laterais que são classificadas como polígonos, tudo bem? E nós temos os corpos redondos. O que é o corpo redondo? O corpo redondo é um objeto que gira, que rotaciona, tudo bem? E assim por diante a gente vai trabalhar esses conceitos, tá? Agora, bora lá. Começando, como eu falei, pela geometria plana. O que a gente vai comentar sobre geometria plana? Vou começar pelos quadriláteros aqui, pessoal. Quadrado. O que é um quadrado? É um objeto que possui 4 lados, óbvio. Ele possui 4 lados. E como é que tu vai calcular a área dele? Tu vai fazer simplesmente calcular a área, essa parte interna. Então, olha lá. A área, essa parte interna aqui, ó. Olha lá. Ficou bacana, né? Eu passei 8 dias para fazer isso aqui. Eu acho, metade da quarentena. Olha lá. Metade da quarentena. A quarentena aqui já tem 30 dias de 40, eu passei 8. Enfim. Então, olha lá. 8 dias só para fazer isso aqui. A área, essa parte aqui, ó. Tudo bem? Como é que tu faz essa área? Porra, a área de quadrado é a mais fácil que tem, né? A área do quadrado é lado vezes lado, ou base vezes altura. Tu que vai definir melhor como tu quer chamar isso daí. Retângulo. É a mesma coisa que tu calcular a área do quadrado. A diferença é que o quadrado tem 4 lados iguais, retângulo não. Ele tem um lado A e o lado B, e a área dele vai ser base vezes altura. Próximo lá, ó. Paralelogramo. Um paralelogramo é esse tipo de figura aqui. Eu vou ter o tamanho A, vou ter o tamanho B, certo? Aí o que acontece? O paralelogramo, a altura dele, porra, quando tu te mede, tu não fica assim, né? Pô, tudo torto, né? Tu te mede e fica assim, reto, né? E a altura dele, essa parte reta. E ela geralmente é classificada como uma altura interna. Aí essa parte reta aqui. Aí o que acontece? Eu tenho esse negócio. Aí imagina que eu vou fazer, tipo, desenhar um triângulo aqui do lado. Que é essa parte meio do cantinho do paralelogramo. Aí eu vou pegar esse triângulo e eu quero que tu identifique que ele é do mesmo tamanho desse aqui, ó. Que é aquela parte que não estava preenchida. Então, o que eu faço? Vou sumir com ele daqui da minha esquerda e vou adicionar ele aqui, ó, na minha direita. Tudo bem? Então, percebe que essa figura em laranja que apareceu aí para vocês, ela é o quê? Ela é um retângulo. E como é que tu calcula a área do retângulo? É a base, né? Aquele comprimento ali, vezes a altura que esse retângulo tem. Tudo bem? Então, o que acontece? Para te calcular a área do paralelogramo, é da mesma maneira.
base vezes altura, beleza? Continua. Losango. Losango. É losango, não é losangulo, é losango. Olha lá. O que é um losango? E essa figura bem aqui, na bandeira do Brasil, ele está melhor representado. Ele tem 4 lados iguais, tudo bem? Assim como o quadrado. E ele tem 2 diagonais. Ele tem 2 diagonais. Ele tem uma diagonal maior e ele tem uma diagonal menor. Tudo bem? Pessoal, eu quero te afirmar uma coisinha também. Todo quadrado é um losango. Mas ele é um losango na qual as diagonais dele, elas têm o mesmo comprimento. Deu para entender isso aí? Sim ou não? Me diz aí, deu para entender? Todo quadrado é um losango. A diferença é que as diagonais dele têm o mesmo comprimento. Quer ver? Olha lá. Eu vou desenhar a diagonal do quadrado. São essas duas aqui. Ó. Percebe que ele tem essas 2 diagonais, tudo bem? Só que a diferença é que as 2 diagonais ela têm o mesmo comprimento. Aqui no losango, especificamente, não. As diagonais não têm o mesmo comprimento, tudo bem? Elas são uma maior que a outra. E aí, para te calcular a área desse objeto, como é que tu faz? A área do losango vai ser simplesmente a tua diagonal maior vezes a tua diagonal menor, dividido por 2, beleza? Aí tem o trapézio. O trapézio é o quê? Esse tipo de figura. A área do trapézio, ela também é interna, a altura, tá bom? Ela também é interna, ela está aqui do lado. E como é que tu chega na área dele? Para te calcular a área dele, é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Tudo bem aí? Sim ou não? Se quiser tirar print aí, pode tirar. Mas antes, eu quero te mostrar o seguinte, que existe também esse tipo de trapézio aqui, beleza? Esse trapézio de cima, quando os 2 lados aqui dele são iguais, ele é conhecido como trapézio equilátero, ou trapézio isósceles, tanto faz. E aqui embaixo, quando tem esse tipo de trapézio, ele é conhecido como trapézio reto. Por que trapézio reto, Jacob? Porra, ele é reto, ele aqui, ó, tem ângulos retos. Tudo bem, hein? E a altura dele é essa lateral. Beleza, pessoal? Sim ou não? Posso continuar aqui? Pode. Posso? Beleza? Tá. Muita informação, mas daqui a pouco a gente vai exercitar um pouquinho, a gente vai filtrar um pouco dessas informações, eu sei, tá? Deixa eu apagar aqui. Bora falar um pouquinho mais aqui sobre triângulos. O que são os triângulos? A gente tem a classificação do triângulo. Ele pode ser classificado quanto aos lados. E é isso daí que vai levar um pouco do teu ensino fundamental. Essa parte toda é do ensino fundamental. Né? Quanto aos lados, esse triângulo pode ser de 3 formas. Ele pode ter 3 lados iguais, que é o triângulo equilátero. Ele pode ter 2 lados iguais, que é os isósceles. Ou ele pode ter nenhum lado igual, que é o triângulo escaleno. E aí, tem um detalhe. Ele pode se classificar também quanto aos ângulos. E quanto aos ângulos, eles têm uns nomes estranhos. Se antes era estranho, agora está mais estranho ainda. Primeiro nome, triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? É quando todos esses ângulos que tu vê aqui, ó, e o triângulo aí tem 3 ângulos, todos eles são menores que 90 graus. Então, por exemplo, isso aqui pode ser 70, isso aqui pode ser 80, isso aqui pode ser 60, tudo faz. Mas eles têm que ser menores que 90 graus. Nós temos aqui o triângulo quê? Retângulo, que ele apresenta bem aqui, ó, um ângulo reto. E aí, quando a gente fala de triângulo retângulo, porra, vem um caralhau de assunto, velho, pra gente estudar. Que faz parte da geometria também, que é o quê? Relações métricas no triângulo retângulo e relações trigonométricas. E aí, só fazendo um breve comentário, o que a relação métrica no triângulo retângulo ela faz? Ela trabalha com os lados, métrica é de medida dos lados do triângulo retângulo, e aí vem o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E vem as relações trigonométricas, que é a seno, cosseno e tangente. Então, essas partes também fazem um aporte da geometria. Mas, principalmente a relação trigonométrica, nós vamos deixar ela ali de lado, nós vamos estudar ela depois, tá? E quando a gente fala de relação métrica, a que mais importa para a gente é o teorema de Pitágoras. A gente não pode esquecer isso daí. Pessoal, eu moro aqui do lado de uma vila, sabe? Aqui no prédio, eu moro no 4º andar. E, porra, eles estão fazendo um churrasco. Esse pessoal dessa vila, eu vou te dizer, se a prefeitura batesse aqui, mano, ia todo mundo preso. Mas eles estão fazendo um churrasco muito bacana, tá doido? Bate até a fome. Enfim, para continuar lá, tá? Deixa eu apagar aqui essa parada. Doido.
Queria. Pagar. Aí, bora. Continua aí. E por último, nós temos aqui, ó, o triângulo obtusângulo. O que é triângulo obtusângulo? Porra, acutângulo, menor que 90 graus. Retângulo, 90 graus. Obtusângulo. Os ângulos deles, um do ângulo deles, tem que ser maior que 90 graus, podendo ser aí, enfim, não sei quantos graus aí, mas ele tem que ser maior que 90 graus, tá? Aí tem o seguinte, para te calcular a área do triângulo, muitos de vocês já sabem, basicamente. Mas bora botar um quadrado aqui no meio primeiro. Percebe que esse quadrado, olha como ele aparece. Tá bem aqui, né? Aí, no quadrado, imagina que eu vou sumir com metade dele. Pá, que figura foi essa que surgiu? Surgiu um triângulo. Como é que eu calculava a área do quadrado? A área do quadrado é base vezes altura, lado vezes lado. Só que se eu sumir com metade desse quadrado, então eu vou sumir também com metade da área dele. Logo, quando surge um triângulo aí, esse triângulo que surge, ele surge com metade da área que era anteriormente. Então, olha lá, para te calcular a área de um triângulo, é só tu pegar a área do quadrado, que é base vezes altura, e dividir por 2. E eu quero que você entenda que qualquer triângulo tu calcula dessa forma. A diferença é que alguns deles, tu não tem o lado, tu não tem a altura. Então, quando tu não tem a altura, aí fica mais complicado, né, de tu fazer. Então, fica bem assim, bem tenso de tu fazer isso daí. Beleza? Sim ou não? Deu para te compreender essa parada? Sim ou não, pessoal? Deu para entender? Beleza? Aí tá. Bora continuar aqui. Deixa eu comentar um pouquinho sobre essa coisinha aqui, ó. Triângulo equilátero. E aí, velho, vai um comentário assim que, porra, pode ser a tua salvação na hora da prova. Ou tu pode ficar com raiva de mim, como provavelmente muitos de vocês estão com raiva de mim uma hora dessa, né? Quem não estaria com raiva do preto de noite? Seguinte. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais. Isso, pô, é novidade para ninguém, né? E aí o que acontece é o seguinte. Como ele tem 3 lados iguais, então o fato dos 3 lados dele já terem a mesma medida, isso me possibilita de, na hora de calcular a área dele, eu calcular a área dele de uma forma mais simples, relacionando com os lados. E aí surge o teorema de Pitágoras, que vai me ajudar a fazer esse cálculo. Tanto a área quanto a altura dele. E isso, velho, você tem que ter decorado. Isso daí tu não pode... Mano, tu não pode esquecer. Tu tem que ter essa parada decorada e pronto. Só decora isso daí pra gente. O que vai ser? Como é que tu vai decorar isso daí? Traça aqui um objeto no meio, tá? Aí olha como vai ficar. Tracei esse objeto no meio. Esse objeto vai ser a altura desse triângulo. E quando eu tracei no meio, tu percebe que aquela base ali, eu dividi lá na metade. Então, isso aqui, ó, vai ser o quê? O lado dividido na metade. Aí, esse triângulo que eu destaquei aí de vermelho para ti, ele é que tipo de triângulo? Ele é o triângulo o quê? Ele é o triângulo o quê? Triângulo retângulo. Beleza? Equilátero. Não, calma. Esse que eu destaquei de vermelho, tá? Eu destaquei de vermelho, triângulo retângulo. Beleza, hein, Maíra? Sim? Uhum. Aí tá. Só que agora, olha o que eu vou fazer. Eu quero calcular a altura desse meu triângulo retângulo. Primeiro passo. Se ele é retângulo, então eu posso aplicar aí o teorema de Pitágoras. Aí olha como vai ficar. O que o teorema de Pitágoras diz? Quadrado da hipotenusa, né? L ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí um cateto dele é quem? É a altura. E o outro cateto é a metade da altura. Continua. Aí, bora lá. Eu vou pegar essa altura que eu tenho bem aqui, ó. Vou pegar essa altura, esse lado que eu tenho bem aqui, tá? E vou jogar ele para o outro lado. Porque qual é o meu objetivo? É isolar a altura. Eu vou jogar ele para o outro lado. Quando eu jogar ele para o outro lado, vai ficar o quê? Vai ficar negativo. Sim ou não? Vai ficar negativo bem aqui. Beleza? Aí tá, eu não elevei a potência. Mas quando eu elevar a potência, como é que vai ficar? Me diz aí. Quando eu elevar a potência, vai ficar L ao quadrado. E o 2 ao quadrado, ele vai ficar quanto? 4. Continua. Olha lá. Para te fazer essa conta, geralmente tu calcula o quê? Tu faz o MMC. Certo? Sim ou não? Porque tu tem o número inteiro com uma fração. Mas eu vou te dar uma dica. Ao invés de tu fazer o MC, tu vai multiplicar em cima e embaixo por 4. Aí olha como vai ficar. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 4L quadrado. E embaixo, que é 4 vezes 1, vai ficar quanto? 4. Aí é só tu fazer a subtração agora, porque o denominador ele tá comum, né? Fazendo a subtração dos dois, olha como fica.
3L ao quadrado dividido por 4. Beleza? Lembra? O objetivo é descobrir a altura. Se é descobrir a altura, o objetivo, então eu tenho que tirar esse quadrado dela aqui. Tirando o quadrado, eu vou passar para o outro lado, ou eu vou tirar a raiz dos dois lados. Tirando a raiz dos dois lados, percebe? Dá para tirar a raiz aqui com essa potência. Aqui no 2, dá para tirar a raiz com essa potência. Assim como dá para tirar também a raiz de 4. Se eu cortar todos esses elementos que eu fiz aí, olha como vai ficar. O H vai ficar sozinho, beleza? Esse H fica sozinho. O L, vem aqui, vai ficar como? O L. O L vai ficar também, olha lá, sozinho, porque percebe que eu tirei ele dali. E qual a raiz quadrada de 4? É 2. Então, se a raiz quadrada de 4 é 2, isso, se a raiz quadrada de 4 é 2, ela vai ficar aqui embaixo também. Quem não saiu da raiz? O 3, porque não existe raiz perfeita de 3. Então, a altura desse objeto ele é o quê? A altura dele, voltando, a altura vai ser sempre L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Jacó, preciso fazer sempre esse processo? Claro que não. Tu precisa decorar essa parada. Tudo bem? Decora. É bem fácil. Aplica nas questões, eu tenho certeza que tu vai conseguir desenvolver. Tá? E depois... Tem como tipo... Pode falar. Tá 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Tem como cortar L ao quadrado com L ao quadrado? Não, porque tu tá subtraindo aqui. Aqui é como se tivesse aquela... Tem uma quantidade. Imagina que tem 4 caixas de... 4 vidros de álcool em gel, tu tira um. Vão permanecer 3 vidros aí. Tudo bem? Tu não tá dividindo, tá só subtraindo. Agora lá. Jacó, Oi, pode falar. eu só não entendi uma parte. Por que foi raiz também 3L ao quadrado sobre 4? Porque eu tirei a raiz Eu não também. Porque preciso olha o que eu fiz. Tipo, geralmente quando tu faz, né, a conta, olha como fica. Eu vou colocar aqui nesse espaço que tá em branco. Geralmente tu tem aqui, ó. H ao quadrado, né, igual a raiz quadrada de... Perdão. H ao quadrado igual a conta, igual a 3L ao quadrado sobre 4. Não é isso daí? Aí, geralmente, o que é que tu faz aí, André? Tu faz o seguinte, tu só pega essa raiz e tu fala, passa a raiz para cá. Aí vai ficar o quê? Vai ficar H igual a raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Geralmente é isso aqui que tu faz. Só que, quando tu vem para cá, o correto é tu, tipo, tirar a raiz, é tu botar a raiz dos dois lados. Lá no nono, a gente estuda isso daí como equação irracional, que é quando tu mete potência dos dois lados, quando tu mete raiz dos dois lados. E aí, o que acontece? Tu some com essas raízes, tu some com essas potências. Então, o que eu fiz? Eu calculei, eu botei uma raiz de um lado e botei essa mesma raiz do outro. Eu balanceei a equação. E aí apareceu isso daí. Aí, bora lá, continua. Dá para tirar a raiz quadrada de 3? Dá para tirar a raiz quadrada de 3? Não. De 3 não dá para tirar a raiz quadrada. Dá para tirar a raiz quadrada aqui de L quadrado? Dá, pô. Vai cortar o L com a raiz. Então, vai ficar simplesmente aqui, ó. L raiz de 3. E embaixo, dá para tirar a raiz quadrada de 4? Dá. É quanto? 2. Beleza aí? Tudo bem? Então, vai ficar dessa forma aqui. Deu para compreender, André? Deu sim. Deu? Beleza? Tá. Aí, bora lá. Essa parada é chata, mano. É chata. Essa parte, assim, é complicada, mas daqui a pouco a gente vai para as questões e vai ficar mais chato ainda. Caramba. Eu acho. Olha lá. E te lembra que eu te falei como é que calcula a área? A área de cada triângulo. Como é que é? Base vezes altura dividido por 2. Então, bora lá. A área do triângulo equilátero. Olha aqui, ó. Base L, que é o comprimento todo aqui, ó. Base L. Altura, bem aqui, ó. A altura dele é ou não é essa fórmula aqui? É ou não é? Essa fórmula, né? Dividido por 2. Pronto. Base vezes altura, dividido por 2. E assim foi. Continua. Olha lá. Área desse objeto. Vai ficar como? Pessoal, para te fazer multiplicação de fração, o que tu faz? Bota dessa forma, multiplica de cima com de cima e de baixo com de baixo. L vezes L vai dar o quê?
L ao quadrado. Repara, eu vou multiplicar aqui, ó. Vou multiplicar esse com esse, ó. Aqui, ó. Pá, tudo bem? Vou multiplicar esse com esse. Eita, fiz besteira. Ó, em cima com em cima, né? E embaixo com embaixo. L vezes L vai dar L ao quadrado. Aí aparece bem aqui, L ao quadrado. 2 vezes 1, 2. Como é que tu divide? Agora isso aqui, repara. É uma fração em cima e uma fração embaixo. Como é que tu faz divisão de fração? Me diz aí, o conceito básico. Conserva o primeiro e faz o quê? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O segundo era quem? O denominador era quem? Era 2 sobre 1. Era 2 sobre 1. Só que como é o contrário, vai ficar o quê, então? 1 sobre 2. Beleza aí, sim ou não? Tudo bem? Aí vai. Beleza. Agora, bora lá. Mesma coisa, de novo. Aqui em cima, se tu multiplicar, vai dar a mesma coisa. E embaixo, 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, olha lá a área. Percebe a diferença? Área do triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Altura. L raiz de 3 sobre 2. Olha os objetos. O quadrado, o 4. Isso caracteriza uma área. A altura é só o L, é só o 2. Tem que saber diferenciar, porque adivinha, o cara ele vai fazer isso daí, ele vai, o cara que vai elaborar a prova, ele sabe que tu dificilmente consegue diferenciar e ele vai colocar uma resolução dessa forma para te lá. Beleza aí, sim ou não? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Vou apagar aqui essa parada para a gente poder voltar ali e falar mais um pouquinho. Fala. Tá, continuando aqui. Círculo. Eu acho que, na verdade, eu vou primeiro resolver uma questão contigo antes da gente falar isso aqui. Primeiro resolver algumas questões para a gente não passar muita informação. Deixa eu ver aqui se tem alguma questão bacana dessa aqui para a gente fazer. Pega aí o teu material. Pega o teu material aí. E bora dar uma olhada. Pega o teu material aí. Bora dar uma olhada em uma questão aí. Deixa eu ver que página. Pode ser. Deixa eu ver aqui. É que eu mandei gabaritado para vocês, né? Mandei até a resposta aí, burrão. Mandei destacado as respostas para vocês. Depois eu vou mandar sem. Pra vocês não me matarem. Porque eu sei que vocês gostam de resolver esse tipo de questão todos. Tá, pessoal, olha lá. Bora lá para a última página lá, eu acho. Página 15, bota lá na página 15, tá? Bora lá para a parte 3. Essa questão da parte 3 aí, ela caiu na prova do Enem ano passado, tá? Então, bora lá. Última página, parte 3. Vou colocar ela aqui para vocês também. Deixa eu ver se eu vou colocar essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar ela aqui para vocês. Porque eu não lembro onde eu salvei esse material. Ai, já estão se matando aí. Onde foi que eu salvei isso? Aqui. Abrir com... Deixa eu abrir aqui, para poder ler com vocês aí melhor quem não tiver com material, quem estiver usando o celular aí também. Página 15. Questão 15, perdão. Olha lá. Página 15, questão 1. Bora lá. Tá aparecendo para vocês aí? Também? Sim ou não? Aparecendo para vocês agora? Tá? Sim. Olha lá. Então, bora lá. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de
2, 5 e 10 metros cúbicos, certo aí? Qual a menor quantidade de caminhões utilizando a capacidade máxima que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então, tu percebe o seguinte, tu fica, pô, mas ele tá falando aí de metro cúbico, porra, que diabo é isso daí? Aí tu tem que lembrar que quando tu fala de metro cúbico, tu vai associar esse tipo de questão à geometria espacial. Mas tu percebe também que grande parte dela é puramente plana, e é o que vai fazer a diferença nisso daí, tá? Olha como vai ficar, pessoal. Tem que primeiro definir um detalhe. Quando tu fala de geometria espacial, para te calcular o volume, é o quê? É a área da base vezes a altura. E a base dessa laje é essa parada aí, essa figura que ele te mostra. A questão agora é, quanto é que vale a área dela? E quando tu fala de Enem, eu costumo dizer para os demais alunos, e agora comentando também com vocês, quando a gente fala de Enem, as áreas das figuras, elas são áreas, não é só um quadradinho lá, um quadrado. Ah, esse quadrado. Não. Ele bota geralmente uma figura ali misturada. E nesse caso ele botou essa figura, essa imagem. Tu percebe que, olha lá, apesar de ser uma imagem diferente, ela também não é nada impossível. O ideal é que tu sempre vai fazer o quê? Divisões aqui, ó, nessa imagem. Tu pega aqui, divide bem aqui. Aí tu pega bem aqui, ó, divide bem aqui. E pronto. E aí, quando tu fizer isso, tu simplesmente me aparece com 3 figuras, que são o quê? 3 retângulos. Tudo bem? Olha lá, um quadrado aqui também, não sei, enfim. Bora lá? Aí o que acontece? Esse primeiro aqui é um quadrado, certo? Uma medida dele é quanto? É 8. E a altura dele vale quanto, pessoal? Porra, a altura dele é a mesma coisa da altura que estava aqui do lado, bicho. Olha lá. Essa primeira parte é 5. Essa daqui vale 2. Essa daqui vale 1. Então a altura dele também é quanto? A altura dele também é 8, né? Ou seja, isso aqui é um quadrado mesmo. Porque a altura é 8. E para te calcular a área do quadrado, base vezes a altura. Ou seja, a área vai ser igual a quem? 8 vezes quanto? 8 vezes 8. Beleza aí? Então a tua área é igual a 60 aí? Ótimo. 64 metros quadrados, né? Isso aqui já está descarado que isso aqui é o quê? Isso aqui do outro lado, do lado direito, isso aqui é um retângulo, não tem como fugir. E como isso é um retângulo, olha lá, base vezes altura de novo. Quanto é que é a base dele? A base dele, o comprimento dele, vou colocar aqui de vermelho agora esse retângulo. A base dele vai ser o quê? Ó, 3, ó. Tudo bem? E a altura dele? A altura dele é tudo isso daqui. Vou colocar aqui, ó. Base é 3. Isso. E a altura dele é tudo isso aqui, ó. Tudo isso vale 7. Então, eu simplesmente vou nem fazer essa parada lá. 3 vezes 7. Quanto é 3 vezes 7? 21. 21. Beleza? E por último, olha lá, vou colocar de azul. Aqui outro retângulo. Em base 3. A altura quanto que é? 5. 3 vezes 5. 15. Beleza? Olha lá. Tudo isso está em metro quadrado. Certo? É isso ou não? Agora eu quero que tu olhe para o meu caderno que eu vou colocar aqui do lado. Olha lá na outra tela para mim, por favor. Abre lá a outra tela. Cadê? Nem eu estou vendo meu caderno. Cadê, já? Aparece no caderno aqui. Tá vendo meu caderno aí? Sim ou não? Só o caderno, tá? Por que eu vou colocar? Para ficar mais simples aqui nosso processo de cálculo. Deixa eu deixar ele bonitinho aqui. Pessoal, deixa eu explicar. A área do meu primeiro retângulo era quanto? Do meu quadrado? Era 64. Beleza. O próximo vai ser quanto? Para eu somar as áreas? Vai ser 21. E por último, a área do meu outro retângulo vai ser de 15. Tudo bem? Se eu somar tudo isso, ó, isso aqui vai dar 36. 36 mais 64. Então, a minha área total, ela vai ser igual a quanto? 100 metros quadrados. Beleza? Para eu calcular agora a espessura de volume, o meu volume, ele vai ser igual à área da base vezes a altura que esse objeto tem. Próxima aula a gente vai falar um pouco de geometria espacial. Falar um pouco não, a gente vai falar mais de geometria espacial. Então não é um pouco, é bastante.
Olha lá. Aí como fica? Volume, área da base, vezes a altura. Deixa eu trocar aqui. Que não tá aparecendo. Que besteira. Tá. Aí lá, volume, área da base vezes a altura. Aí que é a área da base? É esse cara bem aqui, ó. Vai ser quanto? Vai ser 100. 100 vezes a altura. Aí eu te pergunto, quanto que é a altura disso aqui? É 5 metros, é? É 5 metros? É ou não é? A altura centímetros. ou a espessura é de 5 centímetros. centímetros, beleza? Então, se é de 5 centímetros, porra, já pensou uma laje de 5 metros de espessura? Tá doido? É égua da laje, mano. Olha lá. 5 centímetros, né? Tem que transformar isso para quê? Para metro. Percebe? Centímetros. 100, 100, 100, 100, 100. Tem quantos zeros? 2 que tu vai andar. Tu vai para frente ou para trás? Tu volta, né? Tu tem que transformar de centímetro para metro. Então, tu vai voltar 2 metros. 2 zeros. Vai ficar 0,05. Beleza? E 0,05 metros. Olha o detalhe bem aqui, interessante. Olha lá. Olha que legal. Eu gosto quando acontece isso. Olha lá. Um zero com uma vírgula. Outro zero com outra vírgula. 1 vezes 5, 5, então, metros cúbicos. Beleza aí? 5 metros cúbicos. Então, o meu volume, ele é igual a 5 metros cúbicos. Eu te pergunto, com 5 metros cúbicos, quantos caminhões eu preciso aí? Com 5 metros cúbicos, quantos caminhões eu preciso? Eu preciso de quantos caminhões? Um caminhão com capacidade máxima de quanto? De 5 metros cúbicos. Qual a alternativa aí correta? Alternativa letra D, né? Olha lá no teu negócio aí. Alternativa correta, alternativa letra D. Tudo bem, pessoal? D não, perdão, letra C. Deu para compreender vocês aí? Vocês estão calados. Deu para compreender, Juliana? Tu tá viva? Isadora? Vocês estão vivas? Acho que elas não estão vivas, elas estão comendo. Beleza? Deu. Deu? Ah, tá, não tá comendo. Beleza. Beleza, tranquilo. Então. Essa Isadora tá comendo, com certeza. Tenho quase certeza que a Isadora tá comendo. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Bora continuar aqui. Isso é uma ideia, como eu falei para vocês. Isso é uma parte que tu vai calcular esse tipo de questão. Outra forma de cair questões assim deixa eu botar aqui uma questão para vocês. Essa daqui, ó. Que é um exemplo bem simples, a questão de simetria, né? Outra forma de cair, deixa eu ver aqui uma página para a gente dar uma olhada. É aqui, ó. Essa questão aqui de número 11. Dá uma olhada nessa questão de número 11 aí. Talvez muitos de vocês já tenham feito ela. Mas dá uma olhada nela aí, questão de número 11. Olha lá. Uma carga de 100 contêineres idênticos ao modelo apresentado na figura 1 deverá ser descarregada no porto da cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 foi cedida para empilhamento desses contêineres. Aí está aqui, ó, as duas figuras. De acordo com a norma desse ponto, os contêineres deverão ser empilhados de forma a não sofrerem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendida a norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de contêiner é de... E aí, como eu falo para vocês, como eu falei para vocês, nesse tipo de questão, tu não necessariamente vai precisar fazer uma conta, mas tu vai precisar fazer uma análise, vai precisar fazer uma interpretação dessa questão aí que vai cair para vocês. Então, olha o que acontece. Ele quer que tu pegue esses contêineres e organize ele dentro de uma área, de uma região. Aí, como é que vai ficar? Percebe o seguinte, se eu for pegar, tipo, o container e quiser colocar essa medida aqui dele, se eu quiser pegar essa medida aqui dele, que eu botei de azul aqui, e quiser botar ela aqui nessa área, eu te pergunto, vai dar para eu colocar uma outra aqui, ó, nesse espaço de vermelho? Eu vou poder colocar outro container aqui? Sim ou não? Vai dar para colocar 2 containers organizados dessa forma aqui? Sim. Ah, olha lá. Eita. Presta atenção, esse de azul. Olha lá, Maíra. Não.
Não, A de assim azul, ó, não. tu vê que não dá, né? Dessa forma não dá para colocar. Então, tipo, como ele quer empilhar e quer colocar o máximo Sim. possível, então, tipo, é como se eu fizesse isso, eu ia estar simplesmente inutilizando tudo isso aqui, ó, basicamente. Então, não tem como tu fazer isso. Aí tu vai e busca uma nova forma. Então, tu vai perceber que tu vai conseguir encaixar o quê? Os containers como? Tu vai encaixar eles aqui, ó, dessa maneira. Tu vai encaixando aqui. Aí tu pega e encaixa outro e outro, e assim por diante. A pergunta é, quantos tu vai conseguir colocar aí? Te pergunto, quantos tu vai conseguir colocar aí? Como tu vai saber? Só pegar o total, que é 32, e dividir por Colocar os dois. 6,4. Olha lá, tu vai conseguir colocar 1, 2, 5 3. containers. Oi? Ah, Oi? 5 containers. Isso, 5 containers. Divisão bem aqui, ó. 5 containers. Assim, nessa Beleza? Isso. Aí tu forma a primeira fileira, né? Deixa eu colocar aqui, ó. 1, 2, 2. Eu gostei desse coração. 3, 4. Gente, eu queria falar, tá? Que eu não gostei da final do Big Brother. Mas enfim, olha lá. Aqui a primeira fila já foi, né? Com 5 containers. Aí tu vai lá e coloca aqui de novo, ó. Quantos vão ficar aqui nesse sentido? Se aqui vai atingir esse espaço aqui, ó. Vai cobrir quanto? A frente dele. 4. Essa frente dele aqui vai cobrir 4, né? Aqui é 2,5. Aí bem aqui é 2,5. Aí aqui 2,5, Aqui é 2,5. 2,5, aí Isso, que aqui é 2. 10. Isso. Aí então olha lá. Bem aqui eu vou conseguir colocar, ó. 1, 2, 3, 4. Aí quantos containers eu tenho aqui? Te pergunto. Eu vou ter quantos containers aqui? Eu vou ter 20, né? 20 containers. Só multiplicar. 5 vezes 4. Então eu tenho 20 containers só na base. 20. Certo? Isso ou não? Só na base tem quantos containers? 20, né? Aí continua. Se na base eu tenho 20, quantos eu vou ter em cima desses 20 aí? 20. Então, é lá. Primeira fila. Primeiro negócio, né? 20. 20. 40. 20. 60. 20. 80. Mais os últimos 20. 100. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é lá, ó. Eu tenho 5 espaços Sim. de containers aí. Se eu tenho 5 espaços, cada altura é 2,5. 5 vezes 2,5. Então, meu total vai ser quanto aí? 12,5. Alternativa correta, alternativa letra. Vírgula. Isso, 12,5. Fácil ou difícil daí? Me diz. Fácil ou difícil daí? Pode repetir? Olha lá. Tu entendeu essa parte inicial, Kalel, que eu falei dos 20 containers que vão ficar na base? Sim ou não? Sim, Entendeu? Aí o que acontece? Complementa entendi. essa ideia. Esses 20 que vão ficar aqui embaixo, eles vão, tu vai empilhar, porra, um em cima do outro. Aqui embaixo tem 20, aí tu vai somando sempre 20. Como é que tu sabe que tu vai parar em 100? Ele te diz na questão que são quantos containers? 100 containers. Então, tu tem que parar em quanto? Lá nos 100. Beleza aí? Ele te diz na questão que são 100 containers. Se são 100 containers, aí tu vai lá e para. Porra, parei no 100. Só que até tu atingir esses 100, quantas fileiras aí tu formou? Primeira com 20, segunda 40, terceira 60, quarta 80, quinta 100 fileiras. 100 containers. Aí, ó, cada uma é 2,5. 2,5 mais 2,5, 2,5, 2,5. 5 vezes 2,5, isso vai dar quanto? 12,5. Que é a alternativa letra A. Beleza? Aí sim ou não? Ah, tá. Beleza. 12,5. Ah, tá. E aí vai, sacou? Vai empilhando um em cima do outro. Beleza. Tu tem que empilhar esse objeto. Tranquilo? E aí, vocês ficam quietos nas cadeiras de vocês. Eu fico quieto aqui. Tá? Tranquilo? Bora lá. Limpar aqui essa parada. E aí é o seguinte, pessoal. Deu para entender um pouquinho de como cai essa aplicação aí? Sim ou não? Deu para entender isso daí? Deu? Tá? Olha lá. Agora eu quero comentar sobre círculo com vocês. Porque esse círculo, falar de círculo é importante. Às vezes, quando cai na prova, a gente não sabe como fazer. Então, bora falar um pouquinho de círculo aí. Tá? Deixa eu botar aqui. Cadê? Geometria plana novamente, né? Achei que tá travadão aqui pra mim. Pra você já apareceu? Já? Bora lá. Já apareceu pra você? Já tá lá?
Que pra mim tá atrasadão. Vou até sair do celular aqui, que a gente não vai mais usar. Sair do celular aqui pra ver se melhora a internet pra você. Tá, bora lá. Bora lá. Pessoal, círculo primeiro. Como eu falei, o círculo, né, aquela região interna, e a circunferência, a parte externa. Não confunde os dois, pelo amor de Deus, não confunde. Círculo é a parte interna, circunferência é a parte externa. Beleza aí? Aí tá, continua. Quanto vai falar aqui, ó? Círculo e circunferência. Eu vou traçar aqui primeiro. Todo objeto circular, ele vai ter o segmento da metade até o canto, que vai ser conhecido como raio, né? E o próximo, ele vai ter também o outro lado, que também é conhecido como raio. A junção do raio, ela forma o quê? O diâmetro, né? Então, dos dois lados aí, tu vai ter o quê? O diâmetro. Aí, beleza. O círculo, tu calcula a área. Como é que é a área do círculo? A área vai ser πr ao quadrado. É o produto de um cara chamado π com o raio ao quadrado. O π vale quanto? 3,14, 15, assim por diante. Lembrando que quando tu vai falar de uma questão de Enem, ele vai te associar o valor para π, geralmente. Dificilmente a questão do Enem ela não associa um valor. Se ela não associar o valor, é porque ela quer ou que tu corte, em algum momento tu vai sumir com esse π daí, sem tu precisar colocar o número π. E segundo, se ela não te disser o valor do π, é porque tu vai deixar lá na resposta, vai aparecendo as alternativas. Então, na maioria das vezes, quando tu falar de Enem, o cara, ou ele te dá o π, se ele não te der, já fica a dica, ele não te falou o valor desse π, quer dizer que alguma coisa aí ele vai estar fazendo, alguma coisa ele vai estar, como posso dizer, ele vai estar tendo uma artimanha para ele não aparecer, para te não fazer conta com ele. Então, não seja leso. Ele não falou quanto vale o π, provavelmente tu não vai precisar fazer a conta com ele. Olha lá, e o outro é o quê? Comprimento. Mesma coisa, comprimento 2πr. Diferença, comprimento é 2πr, área é πr ao quadrado. Pessoal, um detalhe importantíssimo. Área é quadrado, tudo bem? Vai aparecer lá em cima, beleza? Comprimento, pô, é 2πr, então é a distância, é o espaço, tudo bem? Aí tá. E eu quero comentar mais contigo sobre os dois pontos aqui. Aquilo lá tu já sabia, muito provavelmente. Mas eu quero comentar contigo sobre uma coisa chamada setor circular e comprimento de arco. O que é o setor circular? O setor circular é esse espaço bem aqui, ó. Essa região em vermelho bem aqui. Em amarelo, perdão. E o que é o comprimento do arco? O comprimento do arco é essa região também em vermelho, só que ela é da circunferência, tá? É o comprimento da circunferência. O setor circular é a área delimitada bem ali. E como é que tu vai calcular isso daí? Simples. Tu vai utilizar uma regra de 3 para te fazer. Já cobrou questão assim na prova do Enem? Com certeza. Então, bora lá. Beleza? Opa, isso já é a questão. Tô dando spoiler já aqui para vocês. Porque às vezes eu esqueço que eu boto umas paradas aqui. E perdi. Aí, bora lá. Bora primeiro falar sobre como calcular aqui, ó, o nosso setor circular. Para calcular o setor circular, o que tu vai fazer? Você tem que lembrar que o setor circular ele vai ser uma parte destacável. Então, tipo, vai ser uma abertura com um ângulo beta bem. E quando fala de ângulo, né, uma circunferência completa, a volta dela vale quanto? 360 graus. E aquele ângulo, ele vai ser uma pequena abertura dos 360 graus que tu vai fazer. E essa abertura, ela vai gerar uma área, que é essa parte em amarelo. Tipo, essa aberturazinha que o cara faz, ele te proporciona essa área bem aqui, ó. Ele te proporciona essa área bem aqui, ó, que tu vai fazer. Essa área que tu tá fazendo, bem aqui, ela é, como posso dizer, proporcional ao tamanho do ângulo. Se o ângulo for uma abertura, porra, abertona, a área vai ser proporcional também. E toda vez que tu fala de razão e proporção, nós estamos falando um pouquinho aí da nossa regra de 3, né? Então, é lá, para te fazer isso daí, tu vai dizer que o ângulo, a volta completa, ela representa a área completa. Então, ela é o πr ao quadrado, é o espaço todo. Só que tu não quer a área completa, tu quer só uma parte. Essa parte, tu vai calcular, essa parte, esse ângulo, tu vai fazer uma regra de 3 para te encontrar quanto vale esse x aí. Por exemplo, o que tu vai precisar daqui é só a área. Se eu te disser que essa área ela é 100 graus, 100 metros quadrados, e te disser que o beta ele vale 180, o beta ele é metade, 180 é metade de 360. Então a área vai ser a metade dos 100. Vai ser quanto? 50. E assim por diante. A gente vai já fazer uma conta nisso daí para estar melhorando também.
E para comprimento, é a mesma coisa. Olha lá, é só esse espaço, ele tem uma abertura beta, tá? A volta completa é 360, e eu digo que os 360, eles equivalem a 2 πr. Mas só aquele ângulozinho beta, ele equivale a quanto? A y, a um espaço y. Agora, bora fazer uma questão ali, para a gente poder fixar melhor isso daí, para a gente finalizar por hoje essa ideia. E aí vocês vão resolver esses exercícios, e na próxima aula a gente vai voltar só para resolver, talvez a gente marque um encontro extra, ensino na terça-feira, só para a gente resolver questões, tá? Dessa parte do material que eu mandei para vocês. Aí bora ver aqui. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em sua dependência. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com um ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões de 50 por 24. O proprietário dessa área, ocupada pela nova piscina, quer que ela seja menor que a já ocupada pela existente. Considere 3 com aproximação para π. O maior valor de R em metros deve ser... Pessoal, olha lá, detalhe. Era para ter colocado aqui o diabo da... fiz besteira. Deixa eu voltar aqui com o celular para eu poder fazer a conta aqui para vocês, tá? Olha como vai ficar. Olha lá na câmera do meu celular, por favor. Já, celular. Olha lá na câmera do meu celular, tá conectando aí. Deixa eu conectar lá. Oi? Bora lá. Olha o que ele diz aí. Tu percebe que ele fala na questão que ele tem o quê? Ele tem 3 regiões, né? Que ele diz. Regiões circulares. Ele tem essa primeira, vem aqui, né? Da piscina. Vem aqui, tá, beleza. Aí ele tem uma região aqui em cima, né? Que é essa daqui. E ele tem uma outra, que ela tá assim. Só que ele diz que as 3, elas têm a mesma medida. Ou seja, se elas têm a mesma medida, e esse ângulo aqui de 60 graus, esse ângulo aqui vale quanto? 60 graus também. E esse aqui vale quanto? Porra, 60 graus também. Certo isso ou não? Até aí, tá tudo bem? Tá dando pra ver, pessoal? Eu preciso que vocês me falem que quando eu coloco assim fica estranho. Tá dando pra ver aí? A câmera do celular? Sim ou não? Vocês estão vivos? Eu estou sozinho nessa aula? Existir. Vida ainda? Dá pra ver. Ah, beleza. Dá pra ver. Dá sim. Tá. Aí olha o que acontece. Criei aqui, né? Coloquei a imagem. Aí como é que eu vou fazer? Para que ele quer saber a área. Se ele quer saber a área, então a área é esse preenchimento aqui, ó. Beleza? Só que cada ângulo desse aqui é de quantos graus? É de 60 graus. Cada ângulo desse é de 60 graus. Aí o que tu vai fazer, pessoal? 60 mais 60 mais 60. Então tu tens aqui, ó, um total de 180 graus. Proporcional. Beleza aí? E isso daí, ó, vai ser o teu ângulo beta. Se eu fosse desenhar uma circunferência, se eu pegasse isso aqui e colocasse tudo numa circunferência, ficaria assim. A circunferência toda é bem aqui, com 360 graus. E essa piscina nova que ele ia construir, ela seria tipo essa parte aqui, sei lá, na metade. Mas já qual por que sei lá na metade? Porque a gente lembra que essa abertura aqui pela metade, ela tem quantos graus? Só a abertura pela metade aqui. Ela já tem 180 graus, né? Já seria isso aqui. Então, uma dica que eu te dou é... Vamos lá. Na verdade, deixa eu fazer a conta para depois eu te falar disso. Primeiro, quanto é que seria a área total? A área, ela vai ser igual a quanto? Pi R ao quadrado, né? Então, a área, ela é igual a Pi R ao quadrado. A minha área é igual a... O Pi, te pergunto, essa questão é do Enem, e ele te disse quanto era o Pi. Ele te disse que o Pi era 3. Porra, beleza.
O raio, ele fala lá que o raio vai ser um objeto que tu não sabe. Então, ele vai ser raio ao quadrado. Beleza, vai ficar aí. Então, a tua área dessa piscina, ela é igual a 3R ao quadrado, centímetros, né? Ou metros. Metros quadrados, centímetros. Estou dando piscina com centímetro? Beleza. Metros quadrados. Essa é a área da tua piscina. Só que isso aqui é a área total, né? Se eu quiser saber só metade da área, ou uma parte proporcional, o que eu faço? 360 está para o total, que é 3R ao quadrado, e 180 está para a região que eu quero saber, que é X. Mas percebe que daqui para cá, é ou não é a metade? É ou não é a metade? É metade, né? Então, essa parte aqui, ó, ela vai ser a metade também. Aí, ela como vai ficar? Vai ficar o seguinte, o teu X, beleza? Ele vai ser igual a 3R ao quadrado sobre quanto? Sobre 2, porque vai ser a metade. Tudo bem? Se você não quiser saber, não entendeu, o que tu faz? Faz o produto aqui, ó, no meio pelos extremos, encontra o teu resultado. Aí como vai ficar? 3R ao quadrado, dividido por 2, beleza? Esse aqui é o teu X, esse aqui é a área da tua nova piscina. Só que ele quer saber quanto é que vai ser o valor de quem? Do raio. Alguém tem alguma dica para eu calcular esse valor do raio, hein? Sim ou não? Tem alguma dica para eu calcular o valor do raio, hein? Ele me deu na questão, só que tem que prestar atenção. Ele diz que essa área, ela tem que ser menor que a área da piscina, né? Não é isso? Da anterior? E a anterior não era um retângulo? Então, olha como fica. Retângulo base vezes altura. Isso aqui, ó, vai dar quanto? 1.200. Então, isso aqui tem que ser menor que 1.200. Olha o que tu faz. 3R ao quadrado sobre 2 menor que 1.200. Aí, olha como fica. Esse cara 2 aqui tá dividindo. Passa por tal do quê? Multiplicando. Aí vai ficar 3R ao quadrado menor que 2.400. Esse 3 aqui, ó, que está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar aqui R igual a R ao quadrado, né? Menor que 2.400 dividido para 3, 800. Beleza, hein? Aí, bora. Potência. Vai passar como? Raiz. Vai ser simplesmente a raiz quadrada menor que a raiz quadrada de 800. E aí fica aquela dica que eu sempre falo, velho. Tem que saber algumas raízes, tem que saber algumas potências. Porra, quando tu vai para as alternativas, bora lá. Volta lá para a câmera das alternativas. Tu sabe que é menor que a raiz de 800. Menor que a raiz de 800. Vou até escrever isso lá para vocês. Volta lá para outra câmera, para minha câmera mesmo, para a câmera principal. Bora lá. Voltando aqui para a câmera principal do computador, deixa eu escrever isso para vocês. Meu raio, ele é menor que a raiz de 800. Porra. Eu tenho que saber que a raiz de 900 é quanto? É 30. Raiz de 900 é 30. Se a raiz de 900 ela é 30, então quando eu falo de raiz de 800, ela tem que ser menor que 30. Então esse aqui, ó, já está eliminado. 16 também está muito longe, até porque 16 ao quadrado é a mesma coisa que 256. A 256, a raiz dele, ela é 16. Então está muito longe. Aí me sobra aqui esses dois, ó. Tudo bem? Me sobra esses dois. E justamente esse elemento ele está muito próximo do 30. Então ele vai ser muito próximo de quanto? 900. E o 800 ele está longe do 900. Então a alternativa correta é a letra B. Aí tu percebe que aqui no final nem precisa fazer conta. Mas se tu quiser fazer essa conta aqui, vai lá, vai na fé, faz ela. Mas se tu souber, tiver só noção, tu também consegue chegar no teu resultado. Beleza aí? Então, pessoal, geometria plana é isso mesmo, é uma parte assim bem enjoada, bem complicada. Mas uma dica que eu te dou essa aula vai ficar salva para vocês, então volta lá e tenta pegar todos os pontos que eu te falei, algumas dicas que eu te dei. Eu vou compartilhar ela, vou evitar na semana passada eu compartilhei ela com vocês só, acho que no domingo ou na segunda-feira, mas agora eu vou ver se eu salvo ela já aqui. Ela vai converter, eu já vou compartilhar ela com vocês hoje mesmo à noite, ou de madrugada, ou amanhã pela manhã,
para te voltar essa aula, uma dica que eu dou, assiste os passos, o que tu entendeu tu pode pular, o que tu não entendeu, volta lá, resolve a questão. Porra, vou assistir a aula toda então, que eu não entendi nada. Uma pena. Volta lá, resolve as questões e, pô, tu tem uma lista aí com caralhau de questão, velho. Tenta fazer essas questões, eu vou mandar ela sem gabarito também para vocês. Tenta fazer essas questões, porque eu tenho certeza que se tu conseguir fazer essa parte de geometria plana, quando a gente for para geometria espacial, tu não vai ter tanta dificuldade. E a gente vai ver também se eu consigo tirar um dia aqui só para a gente matar as dúvidas dessa questão aí. Tudo bem, pessoal? Dessa apostila que eu mandei para vocês, que tem, acho que, sei lá, para mais de 50 questões aí. Tudo bem? Tudo tranquilo? Deu para vocês compreender essa parada de hoje aí? Sim ou não? Tem alguma dúvida que eu posso tirar de vocês? Algo que vocês queiram perguntar? De boa, de boa. De boa? De boa. Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês, basicamente, era isso. Como eu falei, Deu. Suave. ó, beleza, como eu falei, então, é uma dica aí que vocês têm que pegar, bacana, tudo bem? Pega, volta a aula, tenta resolver mais algumas questões aí, que a gente mete bala nisso daí. Beleza, pessoal? Então, desejo a todos vocês aí uma boa noite. Consegui matar aqui a parte que eu tava... Já mandou a apostila com exercícios de geometria plana? Eu mandei no grupo lá, essa que eu tava fazendo agora, eu mandei nesse grupo, que eu mandei o link agora. Aí tem que dar uma olhada lá. Tem que dar uma olhada lá, mas eu mandei nesse link aí. Vou olhar. Tchau, tchau, pessoal. Não sei se vocês já estão por aí. Abraço.